Roraima Alegria 2017. Siga a Rota da Folia que o governo de Roraima preparou para você. Cada folia de 25 a 28 em Caracaraí. Micaraima, dias 13 e 4 de março em Pacaraima. E no encerramento, venha viver as emoções do Roraima Alegria. Governo de Roraima, a vontade faz acontecer. Fala pessoal, boa noite para todo mundo. A gente começa o Em Resumo de hoje, primeiro pedindo para você curtir e compartilhar essa live do Facebook. Também você acompanha pelo BNC Amazonas e pelo BNC Roraima essa transmissão ao vivo com as principais notícias desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2017. A gente começa falando do BNC Roraima, porque lá teve um treinamento, digamos assim. O Tribunal de Contas do Estado de Roraima fez um treinamento com representantes de prefeitos de todo o estado. O objetivo aí é melhorar a qualidade do serviço público, melhorar a gestão pública. Então você confere esses detalhes no bncroraima.com.br. Também outras notícias do estado de Roraima, matérias exclusivas, as rapidinhas do BNC Roraima, você também acompanha por lá. Agora a gente vai falar ao vivo com Brasília, de Roraima para Brasília, para falar com Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa tarde para você. Boa noite já aí em Brasília, né? Teve o desemprego, bateu recorde, 12,6%, é isso mesmo? Exatamente, Daniel. Boa noite para você, boa noite aos nossos amigos que nos acompanham no BNC, na internet. Daniel, nós puxamos esse assunto, embora seja um assunto quase, foi divulgado há várias horas pelo IBGE, mas nós chamamos à tona devido à repercussão que está tendo no Palácio do Planalto. O Poder Legislativo já parou suas atividades, inclusive nós estamos na rua aqui porque a Câmara já encerrou seus trabalhos e tivemos que sair, e agora só depois do Carnaval. Então o Palácio do Planalto vem chamando a atenção para a questão do desemprego. O IBGE puxou esses números, são dados alarmantes. 12,6%, o maior índice desde o início da série histórica medida pelo IBGE. Agora são 12,9 milhões de pessoas que não conseguem emprego no Brasil, Daniel. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD, que foram divulgados ontem, né? Mas repercutiu em massa pelos deputados e senadores do Sudeste do Brasil, também do Nordeste brasileiro, exceto entre os parlamentares do estado do Amazonas, Daniel. Por isso que nós estamos chamando a atenção para essa questão. A bancada do Amazonas ainda não se reuniu e tampouco definiu suas prioridades já para esse ano de 2017. A equipe do BNC tem procurado os senadores da bancada do Amazonas, os deputados, que todos eles ainda falaram que essa questão não é prioridade. As pautas que interessam ao Amazonas não são prioridade ainda, né? E até porque ainda não aconteceu a eleição, ou seja, a escolha do coordenador da bancada do Amazonas. Isso só vai ser decidido na próxima semana, quiçá lá no início do mês de março. Ou seja, o estado do Amazonas sofre um problema sério de desemprego. Segundo os dados do IBGE, são 261 mil desempregados em todo o estado do Amazonas, o que faz do nosso estado está entre o quinto na lista dos estados que mais sofreram com o desemprego no Brasil. No norte do Brasil, entre esses 15 estados, está Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins, os estados mais afetados pelo desemprego. Então é um assunto que merece urgência, que merece ser tratado, no mínimo, com prioridade pela bancada do Amazonas, mas até o momento isso ainda não foi tratado, Daniel. Tá certo, então, Cadu, pelo menos então o pessoal aí tá interessado mais em voltar para os estados. Brasília tá vazia, né? Pré-carnaval, né, Cadu? Tá todo mundo já voltando para suas bases, né? Exatamente, Daniel. Na verdade, isso já foi até assunto pela mídia nacional, que o Congresso Nacional parou, a Câmara dos Deputados, pelo menos, parou de funcionar ao meio-dia da quarta-feira, né? No caso, teve sessão na terça-feira, votaram várias coisas, vários assuntos importantes que vinham sendo pressionados pelo presidente da Câmara,
né? Então, na quarta-feira não teve nada mais, só teve uma sessão deliberativa, uma não ordinária, né? Então só foram discursos e tudo mais. Depois os deputados encerraram seus trabalhos ainda pela manhã e voltaram para os seus estados, né? Então os deputados provavelmente do Amazonas já estão todos no Amazonas, em Manaus, nas suas bases, né? Mas esse assunto bancada ainda não foi discutido, Daniel. Isso que é mais interessante, né? Ainda não foi nem escolhido o coordenador e nem o subcoordenador da bancada do nosso estado. E o assunto do desemprego na Zona Franca de Manaus é um assunto que merece nossa prioridade, Daniel. Tá certo, então, Cadu, pelas informações. Muito obrigado e uma boa noite para você em Brasília. Para você também, Daniel, um abraço a todos os amigos que nos acompanham no BNC. Um abraço a todos. Tá certo, então, as notícias aí direto da capital federal. A gente vai mudar de assunto, mas antes mandar um abraço aí para o nosso internauta que está acompanhando a transmissão, o Valdomiro, está interagindo conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Eu peço para que você curta e compartilhe esse live para os seus amigos, para os seus familiares, aí para todo mundo ficar bem informado na noite dessa sexta-feira. Agora a gente vai falar sobre transporte coletivo, porque a Justiça até pediu explicações em relação à tarifa do transporte coletivo, subsídios, mas manteve a tarifa em R$ 3,80, essa tarifa que foi anunciada pelo prefeito Arthur nessa semana, né? E já vale a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, o usuário já vai pagar R$ 3,80. Segundo a juíza Etelvina Lobo, ela disse que tinha uma ação aí pedindo a anulação desse aumento do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado, né? E aí teve esse recurso. Ela disse que não tinha dados suficientes para que esse pedido fosse adiante. Então a Justiça manteve, e agora há pouco chega a informação aqui da Defensoria Pública que também já recorreu dessa decisão agora à tarde mesmo. A decisão saiu por volta das 15 horas e ainda há pouco teve aí essa decisão da Defensoria de recorrer dessa decisão da juíza, aí vem no caso o plantão judiciário, né? A gente vai mudar de assunto, mas ainda assim falando de transporte público, vamos mudar segundo, porque o próprio defensor Carlos Alberto Almeida Filho, ele disse, né, na audiência pública hoje de manhã na Assembleia, na Câmara Municipal de Manaus, que só a questão da retirada dos subsídios não justifica o aumento da tarifa. Você tem a matéria completa. A gente pode baixar aqui para mostrar, tem matéria completa, falando inclusive do tumulto que teve na Câmara Municipal de Manaus. Teve estudantes que tentaram ocupar aí o plenário da Câmara Municipal de Manaus, teve a reação de seguranças. Vamos mudar de tela, segundo, para mostrar justamente um fato que aconteceu quando, nessa animosidade toda, no clima de tensão que havia na Câmara Municipal de Manaus, até vereador apanhou. A gente tem esse vídeo, no bncamazonas.com.br, falando aí sobre essa questão toda. Está aí o vídeo para você do momento em que os estudantes eles ocupam aí o plenário da Câmara Municipal de Manaus. Você vê aqui nas imagens, você vai ver de maneira mais completa no bncamazonas.com.br todo o que aconteceu aí na Câmara Municipal de Manaus. Um dia cheio, um dia de clima de tensão mesmo na Câmara. Vamos mudar de tela, segundo, para falar sobre uma última informação também de transporte coletivo. Em uma entrevista ao BNC, o vice-presidente dos sindicatos rodoviários, o Josildo de Oliveira, afirmou que os ônibus podem sim parar hoje à noite, mas a condição dele é que isso só pode acontecer caso ainda ocorram aí a questão dos incêndios nos ônibus. Teve também uma coletiva de imprensa na Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Militar e os órgãos de segurança traçaram uma estratégia de fiscalização e de policiamento para tentar coibir esse tipo de ação. Ontem, né, os estudantes, trabalhadores, enfim, ficaram realmente a pé, por conta de que todos os ônibus foram recolhidos às 10 horas da noite, até um pouco mais cedo, 9h30 da noite, já se via nas garagens ônibus recolhidos. Então, o presidente do sindicato, o vice-presidente do sindicato dos rodoviários afirmou ao BNC, e você acompanha, tem o áudio e a matéria exclusiva no bncamazonas.com.br, justamente mostrando isso, mostrando que eles têm pode haver essa possibilidade de hoje, sexta-feira, desde que aconteça esses casos de incêndios nos ônibus. A gente vai mudar de tela agora para falar sobre o imediato, as notícias de polícia e cidades. A gente consegue mudar de tela para falar aqui
que a polícia pede que as vítimas desse mototaxista, o nome dele é Anderson Silva Gomes, de 38 anos, ele é acusado de fazer assaltos no bairro Parque 10, então a polícia pede que se você foi vítima desse mototaxista, se você entra em contato com a polícia, procure a delegacia para fazer o seu boletim de ocorrência e para que o processo ande, né? Enfim, a polícia está atrás de mais vítimas para que possam denunciar esse mototaxista aí, segundo a polícia. Vamos mudar de tela para finalizar o resumo de hoje, falando sobre um homem que foi agredido no centro, na rua Leonardo Malcher. Ele é acusado de ter tentado assaltar aí uma estudante, né? Ele não foi identificado ainda, mas foi agredido. Esses detalhes você acompanha na fanpage do Imediato, facebook.com/imediato, com as principais notícias de Cidade de Polícia. A gente encerra o resumo de hoje, desejando a você um ótimo final de semana. Boa tarde para você, boa noite para você, um excelente carnaval. BNC, você precisa saber. A vida no interior não é fácil. A gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agenda de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em popa. Governo do Amazonas, governo das pessoas.